Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estamos reunidos para mais um dia de trabalho. Hoje, como sendo a última sexta de setembro, vamos fazer aquele trabalho diferenciado de perguntas e respostas. Os assuntos são variados e, evidentemente, o proveito é sempre maior, porque num espaço de 1h30, desfilam vários assuntos. O aprendizado tem sido sempre, ou presencialmente ou não, muito proveitoso. Então, nós vamos pedir a Deus que nos ilumine, nos ajude, até porque nós não temos a última palavra, não é verdade absoluta, e precisamos dar uma resposta, pelo menos satisfatória, razoavelmente, para que não frustre aquele que perguntou algo de um esclarecimento. Então, para iniciar o nosso trabalho, vou pedir ao companheiro Douglas que faça a prece de abertura do nosso trabalho. Boa noite a todos e a todas. Senhor Jesus, querido mestre, irmão, Deus, nosso Pai amado, espiritualidade do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aqui estamos reunidos nesta última sexta-feira do mês para mais esse trabalho de perguntas e respostas. Que possamos contar com o auxílio da espiritualidade para levar a melhor resposta a todos aqueles que formularam as perguntas e que elas possam ser compreendidas e, principalmente, que possam ser postas em prática, pois estão baseadas nos ensinamentos contidos na doutrina espírita, sob a orientação do nosso Mestre Jesus. Que a luz amorosa do Mestre, nosso querido irmão Jesus, possa estar conosco sempre. Assim seja. E, em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Lembrando que são 18 perguntas, o tempo médio de cada pessoa para responder 5 minutos, sem aquele rigor de bater a campainha, não. Pode ser 5, 6, 7, assim como 4, 3 e por aí vai. Vamos começar com a pergunta 1, pergunta sobre o passe. A pessoa perguntou: no momento da aplicação do passe, pode haver transmissão de energia por parte de alguns passistas, ainda que de maneira inconsciente? Olha, no trabalho espírita e até na vida, há muitas coisas que a gente faz inconscientemente, tanto o mal, inclusive o bem. Na questão do passe, o bom seria que as pessoas tivessem o conhecimento não só do passe, mas como também de si. E saberia se em tal dia, ou em tais dias, ou se permanente, ou de um tempo qualquer, ele seria mais útil doando ou recebendo energia. Então, no momento do passe, a espiritualidade está, evidentemente, na retaguarda e supre as deficiências daqueles passistas que não estão bem preparados naquela noite, e assim como direciona energia para aquele ou aquele outro, tirando inclusive de pessoas que não estão nem ali na sala de passe. Ou seja, é um trabalho que se dá na retaguarda, muito mais produzido do que o nosso, mas eles estão sabendo quais a necessidade de cada um, qual o que cada um tem de melhor, e aí eles suprem as nossas deficiências, porque nós nos limitamos muitas vezes aos movimentos, né? Muitas vezes já decorados, sem a exata consciência do que está fazendo, nem do bem que está causando, ou até do mal que pode estar causando, dependendo da sua condição. Então, para isso é preciso que a pessoa esteja preparada. Nós já citamos aqui em outras ocasiões que, por exemplo, se houver uma necessidade, uma alta hora da noite, digamos que aconteceu um acidente,
e determinada pessoa precisa de um socorro espiritual e, evidentemente, de um passe ou de ectoplasma. Naquela área ali, a pessoa que estiver esse ectoplasma, a espiritualidade vai lá e tira, fornece aquela pessoa. Ou seja, é como eu disse, há um trabalho paralelo, invisível, muito superior ao nosso, e nós, muitas vezes, não só dentro da sala de passe, como até dormindo, sem sequer desconfiar, podemos ser úteis com aquilo que nós temos de bom para os nossos irmãos. Então, isso nos leva a entender que quanto melhor você estiver, você, até sem perceber, você pode ser útil. Vamos para a pergunta 2, Douglas. Pergunta 2 é: o uso de alguma bebida alcoólica costuma trazer inconvenientes para os médiuns? Bom, a bebida alcoólica costuma trazer inconvenientes não apenas para os médiuns, mas para todos que bebem, principalmente aqueles que bebem em excesso. Existem algumas pessoas, alguns médiuns, algumas que chegam a alegar que a bebida faz abrir a mente para outras realidades. Sim, isso é possível, mas as consequências deste ato podem ser muito ruins, pois irá atrair para junto da pessoa entidades espirituais com a mesma sintonia, isto é, que ainda necessitam do uso da bebida alcoólica, mesmo no plano espiritual. A entidade espiritual não vai beber aquilo que o médium está bebendo, mas ele vai sorver os aromas dessa bebida e ter a sensação de que a está bebendo. Então, isso não é bom, é muito inconveniente para médiuns e para qualquer pessoa, porque irá fazer com que entidades ainda atrasadas moralmente se aproximem daquela pessoa que está usando da bebida ou de droga, qualquer coisa que altere o seu pensar, mexa com seu cérebro. Todas essas bebidas, drogas, elas têm consequências terríveis para a pessoa que faz uso, como também para as entidades que irão ser atraídas para junto daquela pessoa. Então, é muito importante nós termos essa consciência de que existe um risco extremamente acentuado para todos que costumam fazer uso de bebida alcoólica, bem como de qualquer outra droga. Bom, passo para a pergunta seguinte. Pergunta 3, Fernando Guimarães. No programa de reencarnação, o espírito escolhe a forma que irá desencarnar, bem como a idade. Olha, se ele for um espírito mais ou menos evoluído, tudo bem. Mas se ele for um espírito atrasado, ele não tem escolha. Claro que ele vai ter que aprender, reaprender, para colocar em prática tudo isso. Porque é muito difícil o espírito atrasado conseguir direcionar a sua reencarnação. Muito, muito complicado. Tanto é que aqueles que não têm conhecimento são jogados pela janela porque não têm conhecimento nenhum, não têm direito à escolha. Mas aqueles que têm conhecimento maior, com certeza absoluta, pode escolher o seu trabalho, a sua caminhada tranquilamente bem, né? De forma que a forma que ele irá desencarnar vai depender da sua evolução. Vai depender, ele vai escolher como é que ele vai desencarnar, porque na realidade, na preparação da gente, aqui principalmente a gente espírita, que tem um pouquinho mais de conhecimento daquele que não tem, nós estamos preparando a nossa casa futura, a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, para que a gente possa um dia merecer desencarnar bem. A escolha está em nós. E a gente só vai desencarnar bem se viver bem.
Se a gente não viver bem, vai desencarnar mal. É assim que acontece com todos nós. Se a gente estiver aqui na condição de espíritos ainda muito atrasados, procurando fazer o mal a todas as pessoas, pisando em cima de todo mundo, com certeza absoluta, nós vamos complicar muito mais o nosso desencarne nos planos celestes. Né? Os caminhos são diferentes daquela pessoa que procurou consertar, daquela pessoa que fez a sua reforma íntima, a sua reforma moral, procurando respeitar o direito dos outros, respeitar as religiões dos outros, tudo que a gente pode fazer de bom, de construtivo, com certeza o futuro da gente será muito melhor se a gente fizer o nosso trabalho aqui na Terra. Porque não vamos tentar fazer isso depois, porque não tem jeito. A oportunidade é essa. Se estamos matriculados nesse plano de provas e expiações, é para nosso aprendizado. Se estamos aqui aprendendo, com certeza absoluta, vamos chegar do outro lado com uma bagagem melhor do que quando aqui ainda vivemos. A Terra é uma escola para todos nós. A Terra é uma escola que a gente tem que realmente saber aproveitar esse momento dessa escola para a gente fazer tudo de bom. A gente vai colher o que plantar. Se a gente plantar ruim, negativo, a gente vai colher o negativo. Mas se a gente plantar o bem, com certeza absoluta, pela lei universal, a gente vai colher o bem. É isso que eu penso, é isso que eu acho que está direito, e é isso que é o certo. Por isso que nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande quanto a isso, porque nós temos um pouquinho mais de conhecimento daqueles que não têm. Aqueles que não têm, ele tem um atenuante, eu não sabia disso. Eu converso com muitas pessoas que não são espíritas, né? E elas têm essa reflexão de que todo mundo é igual, e não é. Você tem que fazer naturalmente a sua caminhada, hein? Respeitando a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, para que tenhamos o merecimento de galgar planos mais elevados de acordo com a nossa vivência aqui. A gente só planta e vamos colher o que a gente plantou. Essa é a realidade. Próxima pergunta. Pergunta 4, com o Berlim de novo. Qual o papel da mediunidade no surgimento da doutrina espírita? Em primeiro lugar, a gente esclarece que a mediunidade não surgiu com o surgimento da doutrina espírita. Ela é um dos fundamentos da doutrina. Uma das bases é a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E quem faz esse papel se faz através da mediunidade. Mas ela não surgiu com o espiritismo. Desde que mundo é mundo, tudo se liga, né? Não é mediunidade que foi um termo a partir da doutrina, mas tudo se liga desde que o mundo é mundo. Então, o papel da mediunidade no surgimento foi um fator praticamente decisivo. Por quê? A ignorância, evidentemente, era maior do que hoje. Então, precisava de quê? De algo que chamasse atenção. Então, prevaleceu no surgimento da doutrina, durante vários anos, a mediunidade de efeitos físicos. E aí causava o quê? Espanto, medo, curiosidade. Então, isso chamou a atenção. Hoje, não. Nós vivemos numa época onde a mediunidade já está mais sublimada. Não há necessidade de efeitos físicos para você compreender que não existe só a matéria, né? Embora ainda hoje essa mediunidade é uma das responsáveis pela ida de pessoas para a doutrina, pessoas que têm um potencial mediúnico e convivem na ignorância e acham que aquilo ali é o Satanás, é não sei o que, é isso, é aquilo outro. Muitas vezes se sente doente daquele tipo de doença que nenhum médico consegue descobrir, exames que hoje dão positivamente ou negativos, enfim. Você trata de uma doença hoje, amanhã surge, no dia seguinte surge outra. Então, por trás disso tem o quê? Uma pessoa que tem
uma condição mediúnica muito boa, justamente com a ação de obsessor. Então, esse misto, obsessão com mediunidade, tem levado à casa espírita muitas pessoas. Então, até hoje, o papel da mediunidade é como se fosse encaminhar as pessoas para a doutrina, né? Digamos assim. Por quê? Porque as pessoas fora do espiritismo, qualquer arrepio, qualquer vulto, qualquer cheiro, fica pensando que é algo estranho. Mas não tem nada disso, é tudo coisa natural, apenas que um potencial diferenciado que a pessoa tem. Então, chegando na doutrina espírita, conhece que aquilo que vem acontecendo é mediunidade, e dali pode surgir um médium com uma potencialidade bem legal que possa ser um trabalhador da casa, ou conviver com a mediunidade e até utilizá-la de outra maneira. Não é necessário porque a pessoa tenha mediunidade e viva num centro incorporante, né? Ela tem muitas formas de ser utilizada. Inclusive, essa que se usa a mediunidade de incorporação é uma das mais grosseiras, né? Uma das mais sublimadas é a intuição e, evidentemente, é a inteligência que funciona, não o corpo. Então, teve um papel importante, não só no surgimento, como também até hoje, né? Em virtude, sobretudo, da ignorância em que a humanidade vivia até então e ainda vive. Vamos para a pergunta 5, do Luiz Guimarães. Boa noite. O que o Espiritismo entende por moratória? Aplica-se a moratória em irmãos profundamente endividados, contudo, sem um lastro moral para a rede viva. Permite a bondade divina que a alma em profundo débito angarie, através das experiências do tempo e dedicação renovadora, os recursos evolutivos para suportar a passagem pelas inconsequências do passado, promovendo assim a rede viva plena. Só de 9,5. Aos espíritos cuja consciência só sobra nas culpas e débitos. Talvez tenha sido isso que o Cristo tenha expressado quando mencionou que não seriam dados fardos mais pesados à capacidade de nossos ombros. As oportunidades, mesmo as oferecidas aos irmãos mais vis, deveriam ser celebradas como ação das mais nobres da espiritualidade, assim utilizado o tempo ao recambiar espíritos aos olhos humanos perdidos. Temos aqui no site o Consolador, Astolfo Olegário, estudioso, diz: aprendemos na doutrina espírita que os casos de moratória e as de antecipação da hora da morte, excluídos a eutanásia e os suicídios voluntários e involuntários, são raros. Como regra, a duração de uma existência corpórea está relacionada com a programação reencarnatória da pessoa e a lei de causa e efeito. Em entrevista pelo jornal O Imortal, na edição de fevereiro de 2009, o professor José Raul Teixeira declarou: aprendemos com os nobres benfeitores espirituais que, com as nossas existências planetárias, estão sob os cuidados de entidades sublimadas, que respondem junto a nós em nome de Jesus Cristo. A protelação, que é a moratória, ou a aceleração, a antecipação do processo de nossa desencarnação, estão, do mesmo modo, sob essas divinas responsabilidades. Temos sabido de incontáveis circunstâncias que podem levar os guias espirituais a interceder a favor da permanência física de alguém no mundo, assim como de outras que os fazem atuar em prol da antecipação período de reencarnação, desde que haja interesses superiores em jogo, significando uma contribuição para o progresso de quem deverá permanecer ou de quem deverá partir. Indivíduos que, na época prevista para seu desenlace, estejam realizando processos espirituais renovadores junto a familiares de relacionamentos complexos, que estejam conseguindo se libertar de difíceis conflitos ou dependências tormentosas, o que lhes permitirá grandes arrancadas espirituais, ou que se encontrem executando atividades em benefício de alguém
de alguma obra formosa, de formosa expressão, o que lhes propiciará feliz contributo ascensional. Esses costumam receber o beneplácito da abençoada oratória. Muitos que estejam se enredando em situações comprometedoras, planeta fora, fascinados com as liberdades que ninguém consegue frear. Muitos que chegaram à Terra com bagagem espiritual respeitável, mas que se estão deixando levar por certos níveis de orgulho e vaidade, comprometedoras de seu valor espiritual, os que vieram para operacionalizar determinadas missões para o que foram investidos anos e anos de preparos no mundo invisível e que estão atirando fora as oportunidades, costumam ser chamados de volta ao grande lar, a fim de reavaliarem suas condutas terrenas, para que não comprometam seus valores conquistados e para que refaçam os planejamentos quanto ao futuro, de tal modo que, então, não se perturbem nos mesmos caminhos e situações que os puseram em perigo. Tanto as moratórias quanto as antecipações não costumam ser do conhecimento direto do beneficiário. As leis do nosso Criador funcionam silenciosamente e atendem os seus filhos em suas variadíssimas necessidades, sem qualquer alarde. Assim, é improvável que os encarnados, de maneira consciente, consigam esses resultados, tornando-se capazes de interferir na programação dos benfeitores da vida maior, desenvolvidos sobre nós, sob o comando de Jesus. Passa a palavra. Pergunta número 6. Boa noite a todos. Pergunta número 6. O que vai indicar que chegamos ao mundo de regeneração? Bom, em primeiro lugar, é importante se alertar, meus irmãos, que o mundo de regeneração ainda não será um mundo de perfeição, né? E nem onde habitam os espíritos puros e de primeira ordem, né? Isso aí é quando chegar a um outro nível, certo? O que vai indicar, quando chegarmos ao mundo de regeneração, é o nível de evolução espiritual a um patamar um pouco mais elevado do que a gente conhece hoje da humanidade, certo? Comparado com a atual humanidade, com o atual grau de evolução da humanidade. E que, na verdade, meus irmãos, é uma média, né? Não quer dizer um nivelamento padrão, porque mesmo nós aqui encarnados na Terra, de modo geral, somos espíritos de terceira ordem, porém, não quer dizer que, pelo fato da maioria dos espíritos aqui na Terra encarnados serem espíritos de terceira ordem, que são os mais atrasados, né, os mais imperfeitos, não significa dizer que todos estamos nivelados, né, espiritualmente. Não. Mesmo entre os espíritos da mesma ordem, que é uma classificação essa pedagógica, né, para a gente entender a diferença de evolução espiritual, classificação essa que Kardec brilhantemente fez de uma forma alegórica e pedagógica, mesmo entre os espíritos de uma mesma ordem, vai haver diferenças, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, dentro de uma média de evolução espiritual, né? Bom, o que é que a gente destaca de características gerais do que vai ser o mundo de regeneração? Nós teremos, por exemplo, a implementação de algumas mudanças culturais. Por exemplo, mais atitudes de preservação do meio ambiente, devido às mudanças climáticas que já estão ocorrendo, diga-se passagem, né? Mudanças essas por conta dos abusos da humanidade materialista, gananciosa, que há séculos só extrai da natureza, né? Sendo responsável pela degradação, pela desarmonia da natureza, né? Então, vai haver uma iniciativa maior de preservação do meio ambiente, até porque a conta chegou, né, para a humanidade em termos de abuso da natureza. Só extrair da natureza, só poluir, né, e não repor, não contribuir para a sustentabilidade, né, o desenvolvimento sustentável, que é você viver em harmonia com a natureza. Temos o direito, né, de extrair os recursos para a nossa sobrevivência, mas temos também o dever de preservar a natureza, até porque, de maneira sábia, de uma forma inteligente, preservando a natureza, a gente está preservando, além da obra de Deus, estamos preservando também a nossa vida, né?
e todas as outras formas de vida, os animais, os vegetais, todas as outras formas de vida, né? Então, a gente precisa aprender a ter essa... Não é dever apenas dos governos, é dever de todo cidadão encarnado neste mundo de viver em respeito, harmonia com a natureza e contribuir para que ela não se deteriore e mantenha-se em equilíbrio, né? Então, vai haver uma iniciativa maior, até porque a própria humanidade vai sentir os efeitos, já está sentindo. Nós vamos ter calores mais intensos, invernos mais rigorosos, com inundações, né? Então, tudo isso aí, fruto da ganância do materialismo e da falta de limites do ser humano. Outra característica que eu observo que deve ocorrer é um aumento de movimentos sociais, né? Nós já testemunhamos no ano passado um dos movimentos mais bonitos, chamado Vidas Negras Importam, né? Que é aquele Black Lives Matter, né? Que lamentavelmente ocorreu a partir de um desencarne, né? daquele nosso irmão, o George Floyd, lá nos Estados Unidos. E isso desencadeou um movimento global de combate ao racismo. Eu acredito que esses movimentos vão se propagar mais ainda, vão se consolidar, e que não fique apenas no movimento social, né? Que hajam realmente mudanças culturais, educativas nas famílias espalhadas pelo mundo, e leis mais severas também, para excluir de vez essa doença que já deveria ter sido erradicada, que é o racismo, né? Então, movimentos sociais em prol da criação de oportunidades que reduzam a pobreza, a miséria. E Allan Kardec, aliás, já falava nisso no Livro dos Espíritos. Enquanto houver esfomeados e mendigos, nenhuma sociedade pode se considerar civilizada. Nós não somos civilizados ainda, porque existem mendigos, moradores de rua, pessoas na pobreza, abaixo da linha da pobreza, que é a miséria. Então, a gente não pode simplificar as coisas. Mas a pessoa teve que reencarnar na miséria, teve que reencarnar mendigo. Mas cabe a nós, que reencarnamos numa condição material mais confortável, com melhores condições, de oportunizar situações que tirem aquelas pessoas daquela situação de miséria, de pobreza, a qual elas possam crescer intelectualmente, espiritualmente, e possam também atingir uma condição de uma vida de sobrevivência mais digna, né? Nós, cristãos espíritas, precisamos entender que a reforma íntima não significa cada um por si. Eu me transformo na medida em que eu ajudo aquele que está vivendo no mesmo planeta que eu, em dificuldades, a se melhorar, a evoluir, a sair da condição de sofrimento, né? Então, a reforma íntima não é cada um por si e nem é meritocracia, né? Reforma íntima também é nós termos uma vida digna, confortável materialmente, mas criando situações que ajudem os pobres e os que vivem na miséria a saírem daquela condição. E não só saírem daquela condição, mas evoluir espiritualmente, essencialmente espiritualmente. Meritocracia, meus irmãos, vira um discurso sonhador, utópico, quando percebemos que um mendigo, né, que tem muito mais dificuldade de ter uma vida digna, ele não vai ter as mesmas oportunidades que uma pessoa que reencarnou na classe média, nas elites, vai ter para progredir. Não tem como. Não existe meritocracia na medida em que a gente sabe que as oportunidades não são iguais no nosso planeta. Então, cabe a nós, que não nascemos na extrema pobreza, na miséria, criar situações, culturas que ajudem aquelas criaturas a saírem daquela condição de sofrimento e sobretudo, evoluir espiritualmente. Então, eu acredito que esses são alguns exemplos que deixam claro para a gente como será o mundo de regeneração. Passo a palavra. Seu Calixto, o microfone está desligado. Agora. Perdão. Pergunta 7. Ainda sobre passos. Na aplicação dos passos, há necessidade que se retire
relógios, pulseiras, anéis, isso tem alguma implicação magnética ou é apenas para evitar ruído? Bom, evidentemente que na hora do passe, há alguns passes que você precisa ter uma movimentação. O passe de dispersão, por exemplo, ele é um passe de movimentos rápidos e enérgicos. E, evidentemente, tem, no caso aqui citado, pulseira, nem tanto, mas tem relógio, aquele relógio de rico, né, que pesa quase 100 gramas ou mais, que se ele, num movimento desse, ele se soltar, poderá atingir a pessoa. Não que aquele aparelho tenha um magnetismo que vá influenciar o passo, como tem aqui na pergunta. O magnetismo, nessa hora, que interessa é o magnetismo humano, portadora de um bom potencial, e o magnetismo espiritual. Agora, evidentemente, que não há necessidade de você estar tirando. Daqui a pouco eu vou tirar sapato, tirar não sei o que, ficar. Não, nada disso. Evidentemente, nos dias de hoje, as pessoas não estão mais usando esses relógios à moda antiga. O celular é, inclusive, relógio. Agora, tem que ter os cuidados necessários, não só tendo pulseira, relógio e anéis, como também não tendo, porque você vai, de repente, movimentar as mãos de maneira rápida e enérgica e tem que ter o cuidado de não atingir a pessoa. Esse é um cuidado padrão, todo mundo na nossa casa aqui tem essa orientação, mas nada que seja assim, uma forma de ter o cuidado de não atingir a pessoa. No mais, simplicidade, e o que tem que estar bem é o amor por o que está fazendo, a vontade de que aquele estudo chegue à pessoa, e é por aí. Vamos para a pergunta 8 com Douglas. Bom, a pergunta número 8 é a seguinte. Ao fazer uma cirurgia espiritual, o espírito assume o controle do corpo do médium? Bom, o que ocorre numa comunicação mediúnica é uma expansão perispiritual do médium e da entidade comunicante. A interseção da expansão desses perispíritos é que dá a sensação para alguns médios de penetração do espírito no seu corpo, mas trata-se apenas de uma percepção. Em alguns casos, que não necessariamente em uma cirurgia espiritual, ocorre uma maior interpenetração dessa expansão perispirítica e o médium permite que haja uma maior atuação do espírito sobre o seu corpo. Mas, como eu falei, trata-se apenas dessa interseção da expansão perispirítica do médium e da expansão perispirítica da entidade comunicante. Nós, enquanto estamos encarnados, nós temos um espírito, um perispírito e o nosso corpo. E uma entidade já desencarnada, ela possui o seu espírito e possui o perispírito. Então, estejamos aqui encarnados ou estando desencarnados, nós sempre vamos ter o nosso perispírito. E é essa expansão, que é uma propriedade do perispírito, que dá permite que haja essa interpenetração dessa expansão, dando essa sensação de penetrabilidade da entidade comunicante ao médium. Mas o nosso perispírito permanece conosco desde o nascimento até o desencarne.
melhor, até mesmo desde o começo, quando ocorre a fecundação, o nosso perispírito começa a ser acoplado àquele óvulo e nós já estamos iniciando um processo de nascimento. Então, do nascimento até a morte do nosso corpo, nós sempre estaremos com o nosso espírito. Podemos permitir que uma entidade possa se comunicar, possa atuar um pouco mais intensamente com a permissão do médium, mas jamais, em nenhuma hipótese, a entidade comunicante, seja ela para escrever, para falar ou para fazer uma cirurgia espiritual, irá penetrar, irá assumir o corpo do médium. Passo para a pergunta seguinte. Pergunta 9, Fernando Guimarães. Ao dormir, na hora que o espírito sai do corpo, ele pode se ver o seu anjo de guarda ou um obsessor. Por isso que é importante, a hora que a gente for dormir, orar, agradecer a Jesus, agradecer a Deus e pedir a proteção dos anjos guardiões para que tenha a possibilidade e merecimento de encontrar espíritos mais elevados ou igual a nós até, mas com um pouco mais de elevação do que nós. Porque o espírito obsessor, quando encontra uma pessoa despreparada, totalmente despreparada, ele balança o coreto, porque a pessoa não tem nenhum preparo para isso. Mas se já temos um conhecimento mais ou menos elevado, com certeza absoluta, teremos mais facilidade de lidar até com eles mesmos, porque eles ainda se encontram muito ainda no inferior. É por isso que a gente tem o cuidado de, quando a gente for dormir, fazer as nossas preces no quarto fechado, pedindo a proteção divina, a proteção de Deus, dos nossos anjos guardiões, para que ele possa dormir tranquilo, com os deveres cumpridos, né? Fazer o bem sem olhar para quem, e, ademais, procurar fazer o melhor amanhã do que hoje, né? E etc. E caminhar nessa direção. Não adianta a gente chegar do outro lado com a nossa mala vazia. A gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar cada dia, cada momento. Portanto, é importante a gente procurar trabalhar em nós mesmos para que possa beneficiar uma situação mais tranquila, mais amena e menos sofrimento. Se a gente se preparar com certeza absoluta, com sinceridade, com serenidade, não só para nós, pessoalmente, mas para todas as pessoas que nos rodeiam, pelos nossos irmãos que dormem na rua, que foi ventilado aqui por Paulo, nossos irmãos que trabalham, que moram nos guetos. Eu trabalho com pessoas de rua agora, não porque está tudo parado, mas nossos irmãos que dormem debaixo das palafitas, que dormem debaixo dos, como é que chama? Das marquises, são sofredores, são nossos irmãos que ali estão. Nós não poderemos nem nunca descartá-los, porque todos eles são filhos de Deus, todos eles são filhos do mesmo Pai. Nós devemos agradecer a todo dia de ter nossa refeição, de ter a nossa caminha para dormir, de ter nossa condução para sair para resolver os problemas, de ter bons amigos, mas muitos deles não têm nada, estritamente nada. Mas nem por isso deixa de ser nossos irmãos, porque todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor do que o outro. Ao contrário, eles podem até ser melhor do que a gente na questão moral, que é isso que conta do outro lado da vida. Questão moral. Eu posso ter muito dinheiro, eu posso morar bem, morar num palacete, mas se eu não tiver moralizado, com certeza absoluta, no nosso desencarne, a gente vai responder muito por isso. Por isso que é muito bom a gente trabalhar, a gente verificar que todos que estão lá na rua em sofrimento, em qualquer canto, todos são nossos irmãos à luz da criação de Deus. Nós não podemos descartá-los de forma nenhuma. Fazer separatismo de jeito nenhum, porque
são sofredores, são os nossos irmãos que ali trabalham, ou que ali estão dormindo debaixo das palafitas, que estão dormindo debaixo das marquises, principalmente ali pela Rua do Imperador. É triste a gente ver aquilo ali. Enquanto nós temos a nossa cama, a nossa refeição a dia, a hora, mas a gente sabe que lá fora não é assim. Lá fora não é assim. É uma tristeza que a gente vê isso. Pessoas passam de lado, nem sequer olham para aqueles nossos irmãos que estão passando por isso. Passa de lado assim, esse não é nada meu, esse não é do meu irmão, não quer nem saber, não quer nem tomar conhecimento. Mas não é assim que a gente deve fazer. Pelo amor de Deus, vamos aproveitar a nossa reencarnação fazendo bem sem olhar para quem? Sem nenhum preconceito racial, sem nenhum preconceito religioso, com ninguém. A gente tem que procurar caminhar nessa direção, fazendo a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, porque quem tem que construir a nossa estadia do outro lado é nós mesmos. Não é ninguém fazendo por ninguém, é nós. Nós é que temos que fazer o nosso trabalho, que a gente não possa um dia merecer, nos planos mais elevados, num plano de regeneração, uma tranquilidade mais amena, que foi o que Paulo disse agora mesmo. Não é um plano puro, mas já é bem melhor do que a gente vive nesse plano de expiações. Então, é isso que a gente tem que fazer, procurar essas oportunidades que a gente aprende todo dia. Eu sou muito feliz de ter me tornado espírita há mais de 40 anos, porque é aqui que eu aprendi. Saí de uma igreja católica que não aprendi nada lá. Deixou alguma coisa, mas não deixou que a doutrina espírita mostre para nós o caminho a seguir. Isso é o mais importante. Porque eu não posso chegar do outro lado da vida, eu não posso chegar do outro lado da vida e dizer, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Nós sabemos sim, porque hoje nós temos mais conhecimento e teremos que praticar o conhecimento que nós temos. Passa a palavra. Paulo, pergunta 10. Pergunta 10. Há narrativas espíritas que as mortes coletivas por tragédias, como o atentado do World Trade Center, em Nova York, 11 de setembro de 2001, são consequências de massacres que essas pessoas provocaram em outras vidas passadas? Bem, vejam só, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado ao analisar esse tipo de situação, né? Se a gente avaliar dessa forma, como a pergunta está sugerindo, ao pé da letra, a gente, em vez de conceber a lei de causa e efeito, a gente vai acabar, de alguma forma, consagrando uma ideia errada, equivocada de olho por olho, dente por dente, né? Lei de Talião e etc. Né? Para a gente não ter a ideia de que isso vai ser sempre um ciclo vicioso, de que toda pessoa que desencarna tragicamente é porque ela, em vidas passadas, protagonizou a morte trágica de outras pessoas. É evidente que cada um de nós colhe aquilo que planta. Existem os resgates espirituais, né? A gente experimenta, em termos de resgates, situações que nós praticamos no passado, que não quer dizer que é olho por olho e dente por dente, lei de Talião, mas que na verdade, a gente prova quando a gente tem algum tipo de atitude, seja através de pensamento, de palavras ou de escolhas nossas, né? A gente acaba acionando um mecanismo da vida e a vida dá uma resposta a isso, que pode ser na atual encarnação ou numa encarnação posterior. Isso, de maneira real, ocorre. Mas, assim, a gente não pode padronizar e dizer que todas as pessoas que desencarnaram no 11 de setembro de 2001, ou no edifício Joelma, lá em São Paulo, acho que em 1974, se eu não estou enganado, ou outro tipo de tragédia coletiva, que todas aquelas pessoas, elas protagonizaram tragédias coletivas em outras pessoas. Porque aí vai criar-se, nessa perspectiva, vai sempre se criar um ciclo vicioso e quase interminável, né? E quase que impagável. Sim, parte do que a pessoa está propondo na pergunta sim, algumas pessoas ali estão resgatando
o mal coletivo, resgataram o mal coletivo que fizeram a outras, mas não é o caso de todas. A gente não pode padronizar, a gente não pode homogeneizar e dizer que o que acontece na vida de uma pessoa significa que ela está resgatando tal situação. A gente não pode padronizar. Deixa eu dar mais um exemplo, em cima do que eu analisei na questão anterior e que Fernando Guimarães também analisou agora há pouco. Se a gente imaginar que todo mendigo foi um mal pobre, foi um mal rico, perdão, todo mendigo foi um mal rico, não teria espaço, talvez, né, nas reencarnações. Não que todo rico seja mal, não é isso que eu estou sugerindo, não estou sugerindo isso. Existem ricos bons, né? Mas que toda pessoa que tivesse posses materiais usasse para o mal ou só para os excessos, na próxima encarnação vem mendigo, a gente não pode padronizar esse tipo de situação. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada um de nós tem uma jornada evolutiva. A gente não pode negar também que alguns espíritos eles tiveram a coragem de, no seu planejamento reencarnatório, lá na espiritualidade, lá na erraticidade, de pedirem para desencarnar de determinada forma, que pode ser com uma doença terrível, pode ser com um desencarne brusco, como aquele de um atentado, né? Tem espíritos que, digamos assim, tiveram a coragem e o merecimento também, merecimento no sentido de poder, como o Fernando Guimarães também analisou, de poder programar a sua próxima encarnação, se tiver o merecimento, o mérito e a condição de fazer isso junto com a espiritualidade. Tem espíritos que eles terão esse merecimento e talvez até a coragem de pedir um desencarne dessa forma, que não quer dizer que todo mundo que desencarnou no 11 de setembro tem a mesma trajetória evolutiva e, por exemplo, fez aquele tipo de situação, né, para outros espíritos em encarnações anteriores. A gente nunca pode padronizar essas questões. Uma coisa é certa, todos aqueles irmãos que desencarnaram naquele atentado, todos, sem exceção, né? Evidente que a chegada no mundo espiritual de cada um é diferente, de acordo com a evolução e merecimento de cada um, mas todos foram assistidos de alguma forma. De alguma forma foram assistidos. Qual é a informação que a gente tem nos postulados espíritas em termos de o que acontece com espíritos que normalmente desencarnam em tragédias coletivas? Atentados terroristas, queda de avião, trem que descarrilha, né? Edifício que pega fogo. De modo geral, o que acontece com esses espíritos que desencarnam dessa forma? Geralmente, eles, quando desencarnam, né, eles chegam ao plano espiritual praticamente adormecidos e eles vão despertando aos poucos, né, como de um sono, onde são assistidos por espíritos que já estão preparados como numa emergência espiritual, né? Assim como os hospitais têm as suas equipes de profissionais de emergência, a espiritualidade também. E aí, fileiras, né, de espíritos estão apostos e preparados para receber aqueles irmãos que desencarnam através de tragédias coletivas. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar essa situação, porque cada um tem um grau de evolução, uma trajetória evolutiva. A gente nunca pode padronizar. Todo mendigo foi um mal rico. Toda pessoa que desencarna tragicamente é porque ela, de alguma forma, impôs isso a outras pessoas. Não nos esqueçamos que, dependendo da forma como nós vivemos, nós podemos ter programado isso, do qual a gente não lembra por causa do véu de esquecimento, e o qual a gente, lá na espiritualidade, tem uma visão de coragem de pedir as coisas, e quando chega aqui no mundo material, além do véu de esquecimento fazer com que a gente não lembre, os valores da gente, a visão que a gente tem da vida é diferente. Muitas vezes o que a gente acordou lá na espiritualidade, aqui no mundo material a gente tem medo. Por exemplo, alguém pode ter pedido para desencarnar através de uma doença, mas quando chega aqui na Terra, a pessoa, quando descobre que tem essa doença, ela entra em pânico e ela luta desesperadamente, por exemplo, para permanecer encarnado, né? Passa a palavra. Luiz Guimarães, pergunta 11. Pergunta 11. O espírito participa do seu planejamento reencarnatório?
Reportemos-nos ao Livro dos Espíritos, questão 258. Quando, na reticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que ele sucederá no curso da vida terrena? Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Isto aqui nós já vemos a misericórdia de Deus, que nos dá o livre-arbítrio e não interfere no nosso livre-arbítrio. E nos deixa escolher as provas que nós lá conscientemente pedimos. A reencarnação como bênção de oportunidade reflete a justiça de Deus. Oportunidade de corrigir nossos erros, males e equívocos, ainda que parcialmente de ajustar e reajustar contas. Oportunidade de crescimento, de evolução, de progresso intelectual e moral. Oportunidade ímpar de dar nova direção à nossa vida, com ingresso definitivo na estrada do bem, praticando onde quer que nos encontremos. Aqui não entenda a razão de alguém escolher a prova da miséria quando poderia optar pela prova da riqueza, que proporciona facilidades, conforto, bem-estar. No entanto, completada a informação, passa a entender que ambas as provas são difíceis e que a prova da riqueza provavelmente seja mais difícil, porque pode torná-lo avaro e egoísta, pode lançá-lo aos vícios. Obviamente, o rico tem mais condições de servir ao próximo, porque o dinheiro tem sua necessidade e sua oportunidade de se utilizar, mas é preciso saber como utilizar esse dinheiro. A riqueza não é condenável, é a forma de ser rico é que pode realmente comprometer a criatura. Temos aqui um comentário de Miramês. O espírito pode escolher as provas que haverá de enfrentar na Terra, mas quando passa dos limites, quando a sua usura, o seu orgulho falam mais alto do que as suas necessidades de se educar, a mão de Deus intervém, dando-lhe o que pode suportar e que lhe serve de aprendizado. A nossa função na Terra, de todos nós, é evoluir. Não estamos de férias, nem estamos passeando, estamos aqui numa escola de aprendizado. E as provas são por conta da escola, que exige provas de todos nós. É, pois, engenhosa essa escolha. Nem sempre a alma pode escolher o que quer, porque, por vezes, não sabe optar pelo que realmente lhe convém. Para esse trabalho de escolha e assistência aos encarnantes, Deus colocou falanges e mais falanges de anjos benfeitores, conscientes de seus deveres ante os necessitados. Em qualquer situação, nós temos o amparo divino com seus missionários, esses anjos benfeitores. Sempre somos assistidos. Nunca se pode generalizar esses casos de escolhas. Elas são variadas de acordo com o reencarnante. E muitos espíritos, já com categoria espiritual elevada, pedem conselhos aos espíritos que os guiam nas escolhas de suas provas, sobre a família e o meio social em que deverão reencarnar. No livro Consolador, Emmanuel e Chico Xavier comentam que há enfermidades na alma tão persistentes que exigem várias reencarnações para a sua regeneração. Então, oportunidades nós teremos tantas quantas necessárias. E a nossa caminhada vai ser tão mais breve quanto mais nos reconduzamos para o bem em cada período reencarnatório. Então, isso tudo depende do livre-arbítrio, depende de cada um. Evidenciamos, pois, a misericórdia de Deus que nos dá condições para realizarmos a reparação dos equívocos do passado, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Hermance Dufour e Vanderlei de Oliveira, no livro Prazer de Viver, dizem: reencarnar é com Deus, renascer é conosco. Obviamente que a reencarnação depende de Deus, mas o renascimento do ser, da criatura, despojando-se do ser velho, do homem velho, tornando-se um homem novo, com nova visão de vida, depende de cada um de nós. E Allan Kardec disse: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei. E nós podemos dizer que o desencarne é a porta do renascimento e as existências, os estágios probatórios.
Passa a palavra. Paulo, pergunta 12. Pergunta 12. É certo afirmar que os espíritos superiores ou mais avançados vêm de outro planeta? Resposta: sim. Podem vir de outros planetas, mundos superiores, ou outras dimensões superiores, né? Geralmente vem desses mundos superiores em direção aos mundos abaixo, né? Abaixo da evolução, abaixo do nível de purificação de seus habitantes, para desempenhar missões, né? Esses espíritos eles vêm para ajudar os espíritos mais atrasados, mais imperfeitos, a evoluírem. Eles vêm para ajudar no sentido de trazer conhecimentos, exemplificar os bons sentimentos. Então, tem espíritos superiores que, por exemplo, eles vêm para ensinar a humanidade a sublimar o amor, como foi o caso de Jesus. Outros vêm, embora o Cristo também desempenhou isso de forma perfeita, vêm para desenvolver muito a intelectualidade, né, o aspecto científico. Grandes missionários nos campos das ciências. Então, normalmente, eles são espíritos que reencarnam em mundos abaixo da sua evolução como professores mesmo da humanidade, né? Mestres incansáveis das leis de Deus, tanto no aspecto dos bons sentimentos como do campo científico. Pela teoria, eles não teriam necessidade de reencarnar. Os espíritos que atingiram a pureza, né, a perfeição relativa, porque perfeição absoluta é Deus, esses espíritos, eles, em tese, não precisariam reencarnar porque atingiram a pureza espiritual. Mas eles reencarnam para poder justamente ajudar na evolução dos outros que estão abaixo dele e que um dia atingirão a sua condição. A doutrina espírita é tão esclarecedora, meus irmãos, e linda, né? Que ela mostra que um criminoso, frio, calculista e hediondo, um dia vai ser um espírito de luz. Ele vai ter que ser, como todos um dia terão que ser. Um espírito puro, perfeito. Volto a dizer, perfeito relativamente, porque a perfeição absoluta é Deus, né? Então, esses são espíritos que atingiram a pureza, têm a felicidade plena, constante, dominam as principais e mais avançadas ciências do universo, além de conhecerem, né, a felicidade constante e de terem no seu íntimo todos os bons sentimentos morais do coração. Né? Conhecem Deus, inclusive. Os espíritos puros, eles conhecem Deus na sua natureza íntima. Vivem para trabalhar. Se a gente pensa que ao atingir a perfeição, a pureza, os espíritos, esses de primeira ordem, né? Eles que vêm desses planetas, desses mundos superiores, eles vão ficar num local ociosos, num local de repouso eterno, estamos enganados. Aí é que eles vão trabalhar incansavelmente pela evolução dos demais espíritos. Sabe por quê? Porque eles não terão a necessidade do repouso, né? Que é o refazimento das energias físicas, eles não terão essa necessidade pelo grau de evolução que atingiram, e porque a felicidade desses espíritos é trabalhar pela felicidade e pelo crescimento espiritual daqueles que estão na segunda e principalmente na terceira ordem. Certo? Então, é correto sim afirmar que esses espíritos vêm de dimensões ou outros mundos superiores. Passo a palavra. Pergunta 13. Pessoa pergunta, na terapia desobsessão, é bom que o obsidiado frequente trabalhos mediúnicos? Em outras palavras, eu pergunto o seguinte: aquela pessoa que está obsidiada vai para um centro e lá, ao passar na mesa, como nós chamamos, ela ficasse para escutar a conversa. A gente, pela vivência que tem no assunto, afirma que não é bom,
porque seria conversar com uma pessoa que não sabia do que está se tratando. Na nossa casa, nesse tratamento, a pessoa chega, se aproxima do médico e é convidada a sair, exatamente para não escutar nada. Por quê? O que poderia trazer de benefício para um obsidiado ele escutar ameaças, bravatas, acusações, se a pessoa não se lembra do passado? Aquele que hoje obsidia, ele tem na memória aquela criatura agressora, mas na época da agressão, que se passaram muitas vezes centenas de anos. E o que é que ia acontecer? O obsessor iria fazer mais acusações e o outro ficar o quê? Me perdoe, um negócio patético. Me perdoe, me desculpe. Isso leva a nada. Me perdoe e você perdoar, não é assim que se perdoa. Então, a gente observa o seguinte, que muitas vezes a pessoa passa da mesa e é convidada a sair. Mas nesse intervalo, muitas vezes de 5, 10 segundos, ele escuta uma frase ou uma gargalhada. Ele sai preocupado. Gargalhou de mim, né? E disse alguma coisa, por exemplo, está pensando que vai ficar livre de mim? Pronto, a pessoa sai dali pior do que entrou. Então, não adiantaria nada o obsidiado travar uma discussão com o obsessor, ou pedir desculpas, ou perdão, nem ouvir as ameaças, porque nem tudo que aquela pessoa está ameaçando vai se concretizar. Aquilo ali é fruto do ódio, da situação. Então, o papel da casa espírita é o quê? Levar aquela criatura esclarecimento para que aquela semente vá plantando nele ideias de que ele condena o que já fez, convida a que ele analise os seus atos, a sua vida, se ele não fez coisa igual ao que ele hoje acusa, enfim. Não que aquilo vai, naquela noite, transformar a pessoa de uma coisa para outra. Muito pelo contrário. Ele vai simplesmente sair dali, talvez, pensando naquilo. E aí, com o passar dos dias, das situações, um outro trabalho paralelo acontece na espiritualidade e, evidentemente, vai aos poucos surgindo efeitos. Mas escutar literalmente, na hora, o que o comunicante diz, não seria de nenhuma valia. Por isso a gente mantém esse distanciamento e é a melhor forma de que a pessoa, esse trabalho beneficia ambas as partes. Pergunta número 14, agora com Douglas. A pergunta número 14 é a seguinte. Uma vez que a justiça espiritual é mais justa que a terrena, será que um obsessor não é penalizado pelos maus tratos que faz à sua vítima? Bom, essa pergunta nos remete a 3 temas: justiça espiritual, punição e vítima. Bom, o mundo espiritual é composto por espíritos como nós. Portanto, caso exista justiça espiritual, provavelmente ela terá muitos equívocos, pois será elaborada por espírito com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos que nós. Portanto, seria do mesmo modo que a justiça terrena, cheia de defeitos. Então, podemos concluir, deduzir, que a justiça espiritual não existe. O que existe é a justiça divina, que é outra coisa bastante diferente. A justiça divina
ela não nos pune, porque Deus é amor. Nunca devemos esquecer isso. Foi ensinada por Jesus. Foi o próprio Jesus que nos trouxe esse ensinamento, que a justiça divina não nos pune, porque Deus é nosso Pai e é amor. E Deus nos dá oportunidades permanentes de nos melhorarmos. O que chamamos de sofrimento pode ser oportunidades de aprendizado que nós pedimos para passar, ou que precisamos passar por débitos que contraímos em outras encarnações. Os sofrimentos que podemos passar, tanto no plano espiritual ou no plano material, são decorrentes das infrações que cometemos e que infringiram as leis divinas que estão guardadas na nossa consciência. E nós não perdoamos a nós mesmos. Não podemos esquecer que nós somos espíritos que estamos momentaneamente encarnados. Portanto, nós não seremos espíritos. Nós não seremos espíritos. Nós somos espíritos que está momentaneamente encarnado. Portanto, estando desencarnado ou não, o espírito encarnado também pode estar obsidiando o espírito desencarnado. A obsessão não é somente do plano espiritual para o plano material. Ocorre também entre encarnados e ocorre também de encarnado para desencarnado. Essa obsessão ocorre quando dois espíritos têm ligações ou compromissos entre si, e geralmente um quer fazer justiça com as próprias mãos, isto é, cobrar dívidas existentes entre eles. Quando a oração que Jesus nos ensinou diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou com a versão que foi modificada pelo Concílio Vaticano II, que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse trecho dessa oração maravilhosa, ensinada pelo próprio Jesus, nos convida a um pacto de perdão mútuo. Então, isso foi ensinado por Jesus, o perdão. Por que nós insistimos tanto em não querer perdoar? É claro que nós somos permanentemente, diariamente, praticamente, bombardeados com sentimentos de vingança, especialmente por filmes, pela televisão, onde a vingança é exaltada como uma virtude, e nós sabemos que não é. E isso faz com que nós, que estamos aqui no plano encarnado, e até mesmo no plano espiritual, tenha a vingança como algo que precisa ser feito, que nós precisamos. É esse desejo de vingança, é esse que provoca essa grande chaga que é a obsessão entre dois seres, entre dois espíritos. Estejamos nós encarnados, estejamos desencarnados. E qual é a melhor forma de cessar uma obsessão? É orar pelo obsessor, seja ele desencarnado ou encarnado, pedindo perdão pelos erros que cometemos em relação a ele e que a bondade divina nos fez esquecer para continuarmos a nossa jornada evolutiva. Repito, Deus é amor e não pune a nós que somos seus filhos, ainda atrasados moralmente, mas somos perfectíveis. Então, nós iremos, a cada encarnação, iremos evoluir e nos tornarmos melhores. Resumindo, não existe justiça espiritual. Não existe. O que existe é justiça divina, que é outra coisa totalmente diferente. E vítima. Quem é a vítima?
Será que somos nós que estamos sendo obsidiados? Ou será o obsessor que está, algumas vezes, buscando vingança, buscando reparação de erros que nós cometemos em conjunto? Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Pedir ajuda à espiritualidade, orar por esses que nós chamamos de obsessores, porque eles são irmãos que conviveram conosco, que têm algo em comum. Tem dívidas nossa com ele conosco. Fizeram parte da nossa existência em algum momento das nossas múltiplas encarnações. Então, Deus é amor. Nunca devemos esquecer isso. E Deus é nosso Pai. Passa a palavra. Passo a pergunta seguinte. Fernando Guimarães, pergunta 15. Quem decide para qual colônia espiritual o espírito vai quando desencarna? Essa decisão é nossa mesmo. Ninguém vai decidir por nós. É a nossa escolha. É na nossa maneira de vivenciar, na nossa maneira de ver e da nossa maneira de tratar a todos iguais, sem nenhuma distinção ou preconceito. Então, cada um de nós vai fazer o nosso caminho. Ninguém vai escolher por nós. Se a gente for escolher por nós, com certeza absoluta, a gente vai fazer discriminação, vai fazer separatismo. Todos nós somos iguais. Então, essa escolha é a gente que vai caminhar para ela. A gente vai habitar nela de acordo com o nosso merecimento. Se a gente tiver merecimento, a gente vai para o lugar tranquilamente, sem nenhum problema. A gente, naturalmente, você vai desencarnar e vai pegar uma colônia maravilhosa, porque os caminhos são diferentes. Vai ser da maneira que a gente vive, da maneira que a gente respeita as pessoas, sem nenhum preconceito, vivendo bem, no caminho do bem. Então, esse caminho é nosso. Você entendeu? Usar o nosso livre-arbítrio para o caminho do bem, fazer as coisas certas e corretas. O amor acima de tudo. O amor constrói. Se não for assim, com certeza absoluta, teremos muita dificuldade de chegar num plano mais elevado. Então, essa escolha é nossa. A gente que tem que preparar o nosso roteiro. Se você faz o bem, é natural isso. Se você faz o bem, sem olhar para quem? Procura vivenciar a sua vida reta, respeitando todo mundo, não passando por cima de ninguém, não é? Não usufruindo do direito de ninguém. Então, você vai, com certeza absoluta, por questão de merecimento, ter um plano mais elevado, de acordo com aquilo que você construiu. Isso é muito importante. E nós, como espíritas, temos mais responsabilidade do que aquele que não tem esse conhecimento. Porque nós já temos esse conhecimento. Mas aquele que não tem, ele passa por cima da gente como um trator desenfreado, porque ele não tem esse conhecimento. Mas vocês que estão aí, Douglas, Paulo e outros, Calixto, Luiz Guimarães, todos nós já temos um pouquinho de conhecimento. E, às vezes, a gente comete erros, porque nós somos falhos. Imagina aquele que não tem esse conhecimento. Por isso que é muito bom a gente tratar todo mundo igual, seja o rico, seja o pobre, seja o mendigo, seja o varredor de rua que passar na frente da nossa casa. Todos nós somos iguais à luz da criação do nosso Pai Celestial. Temos que ter muito cuidado com isso, porque se a gente vai merecer um plano mais elevado, vai ser de acordo com a gente viver aqui. Porque se você vai construir aqui, o que você vai merecer do outro lado. Você constrói a sua cama para dormir do outro lado. É isso que a gente tem que fazer. Aproveitar essa reencarnação para fazer as coisas corretas, coisas boas, certas, a estrada do bem, fazer o caminho com todo mundo, sem nenhum preconceito. Tudo isso aí é inerente à nossa evolução espiritual. Isso vai nos contar muito do outro lado, né? Será muito bom para nós do outro lado da vida física, que é a vida espiritual, que é a vida definitiva. Porque isso aqui é uma escola de aprendizado desse mundo nosso que a gente vive. A gente está aprendendo, mas temos também que colocar em prática que possamos um dia merecer os planos mais elevados.
Isso a gente tem visto de amigos espirituais, às vezes até como é que chama, meu Deus? Na nossa conversa com as entidades que estão incorporadas dos médios lá no Caminho para Jesus, na doutrinação, eles passando para a gente a dificuldade que tiveram e as benesses que tiveram. Aqueles que desencarnaram pelo vício, seja do álcool, seja da droga, eles falando para a gente, olha, não faça o que eu fiz, porque eu fiz tudo errado. Eu tive tudo para fazer o bem e não fiz. Então, a gente hoje já tem esse conhecimento, com certeza absoluta. Se a gente cair no mesmo erro, seremos mais penalizados, porque a gente já tem esse conhecimento. Seremos cobrados porque a gente tem mais conhecimento. Então, vamos colher aquilo que vamos plantar. Com certeza absoluta, essa cama para deitar, do outro lado da vida espiritual, vai depender da sua vivência, vai depender da maneira que a gente vive. Né? Com todas as pessoas, seria um preconceito racial, seja de qualquer tipo que for. Então, com certeza absoluta, a gente vai galgar planos mais elevados, de acordo com a nossa vivência aqui. Nós vamos viver aqui e colher do outro lado o que você fizer aqui de bom. Porque se a gente fizer o errado, com certeza absoluta, a nossa situação de desencarne vai ser muito complicada. Passa a palavra. Sobre pergunta 16. Bom, a pergunta 16 é: muitos que aplicam passes logo após sentam-se para recebê-los de outros, a fim de se reabastecer. Quer pensar de tal prática? Bom, durante o passe, o passista está usinando fluidos e transmitindo para aquele que está recebendo o passe fluidos animais dele próprio e fluidos espirituais trazidos pela espiritualidade. Por isso que o passista também é chamado de passista, ele é chamado de médium passista. Então, na quase totalidade do passe que ocorre, o passista transmite fluidos dele próprio e transmite fluidos espirituais. É o chamado passe misto. É o que ocorre na sua quase totalidade dos passes. Bom, o passista, ao usinar esses passes, esses fluidos para aplicar o passe, ele se fortalece e transmite esses fluidos bons para aquele que está necessitado. E, ao término, ele pode sentir a necessidade de receber um passe, algum passe. Então, ele pode receber, seja sentado, seja em pé, seja deitado, pedir a um outro trabalhador que aplique um passe nele. Não tem nada de nocivo nessa prática. Porém, na grande maioria, não há necessidade de, após cada sessão de passes, o passista necessariamente precisar receber fluidos de outro trabalhador, de outro passista. Em casos excepcionais, sim, ele pode sentir a necessidade, então ele pede a um seu colega, trabalhador, passista, que aplique nele fluidos para ele se recompor. Mas na quase totalidade também não há necessidade, porque ele, durante o processo de aplicação de passes, ele está usinando fluidos, gerando os fluidos para transmitir para aquele que irá receber o passe. Então, não é uma prática que a gente pode dizer uma prática nociva, não é uma prática que a gente pode dizer não precisa acabar. Não. Ela necessita que ocorra, mas quando o passista sentir necessidade de receber esse espaço. Nada tem de mais nessa prática. Na maioria dos casos, não há necessidade. Mas, se o passista sentir, então ele pede e um seu colega vai aplicar o passe nele. Passo para a pergunta seguinte. Luiz Guimarães, pergunta 17.
Qual a diferença entre animismo e mistificação? Aristóteles definiu os seres vivos como as coisas que possuem um espírito em sobre-alma, publicado isso no ano 350 antes de Cristo. A ideia de animus mundi, ou uma alma do mundo, é derivada desses antigos filósofos e foi objeto de pensamento filosófico e depois científico por séculos, antes de ser claramente definido no final do século XIX. O que é animismo para o espiritismo? É o estado em que opera o espírito do médium e não o do desencarnado. O médium, sob a influência da própria faculdade ou da assistência, fala e obra por si mesmo, sem interferência de espírito desencarnado. É atividade puramente do médium. Por que se diz que animismo é a influência do médium na comunicação mediúnica? Porque a mediunidade não existe sem animismo. Sempre que houver uma comunicação mediúnica, haverá a influência do médium, que empresta o seu veículo físico para a manifestação do espírito desencarnado. Para que ocorram fenômenos anímicos, faz-se necessário que o perispírito do encarnado desprenda-se parcial ou momentaneamente do seu corpo físico. Nestas circunstâncias, a alma toma conhecimento da realidade extrafísica, percebendo-a de acordo com o seu entendimento. No Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 19, tem pela natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis, principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase, que o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal, é mais difícil. Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum. É por isso que vos digo, estudai e observai. É preciso ter muita atenção com esses estádios de mediunidade para se ter a precisão, que não é fácil distinguir o que seria mistificação ou um processo anímico puramente. Raul Teixeira fala sobre animismo. Ele diz que ocorre quando a nossa memória projeta inconscientemente as coisas armazenadas em nós. É a manifestação da nossa própria realidade encoberta, que em dado momento aflora, como se fosse outra entidade falando por nós. O que separa o que é mediúnico e anímico é muito tênue e de difícil percepção. É necessário muita habilidade para essa distinção. Quando existe consciência desse animismo e o indivíduo externa seus arquivos interiores, trata-se de mistificação, que se caracteriza sempre como um engano, um engodo, uma mentira. No caso das manifestações espirituais, e o próprio espírito que se comunica informa o que ele não é, está mistificando. O médium está deixando fluir o que o comunicante diz, mas o manifestante é que mente. Há ainda casos em que o médium finge estar dando passividade a um espírito. Aqui, a mistificação é do médium, já que não há espírito comunicante no contexto. Como saber em qual situação estamos? Primeiro, cautela ao analisar a informação. Aonde ela nos leva? A uma dependência de algo ou de alguém? As respostas são lógicas? Há coerência? Outro item. Está havendo cobrança de recursos para a solução de algum problema? Se isso acontece, não acredite. A mistificação pode ser provocada pelo encarnado e também pelos desencarnados. Em ambos os casos, é preciso cautela para não se deixá-lo ludibriar. Segundo Allan Kardec, as mistificações constituem os escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. É simples, porém, o meio de evitá-las. Basta não pedir ao espírito senão o que ele possa dar. Ora, quando estamos dialogando com a entidade, nós precisamos estar muito atentos, muito ligados para percebermos o que está sendo dito, a coerência que está havendo nas palavras, a forma de se expressar,
é um estudo até psicológico de como aquela entidade se comporta. Daí nós vamos colhendo o perfil dessa entidade para podermos saber com quem estamos falando. Nunca acreditar de imediato no que é dito. Ora, sabendo que a finalidade maior do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, dificilmente seremos enganados se não nos afastarmos desse objetivo, visto que não existem duas maneiras diferentes de se compreender a verdadeira moral. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, senão o que vos é de uma evidência certa. Desde que uma opinião nova surge, por pouco que ela vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai-o ousadamente. Mais vale repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Isso que nos diz foi Erasto, Revista Espírita, agosto de 1861. Passa a palavra. Paulo, pergunta 18. Pergunta 18. Como podemos cumprir uma pena ou expiação sem saber o que cometemos no passado? Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, nós, antes de reencarnarmos, né, enquanto nos encontramos desencarnados na erradicidade, na espiritualidade, quando estamos aptos, podemos dizer assim, a reencarnar, a espiritualidade nos chama para um planejamento reencarnatório, né, ou programação reencarnatória. Como já foi analisado na noite de hoje, se nós tivermos o merecimento e a evolução, nós participaremos desse planejamento, escolhendo as provas e as expiações aos quais nós iremos nos submeter enquanto estivermos encarnados, né? Mas faz parte dessa sistemática o véu do esquecimento. O que é o véu do esquecimento? Quando o espírito reencarna, né, quando ele tem uma nova oportunidade encarnatória, ele esquece o que ele fez e o que ele foi em encarnações anteriores. Primeiro, por que isso acontece? Acontece porque esse corpo físico que nós temos, corpo somático, ele é instrumento para a evolução e adaptação do espírito ao mundo material, mas esse corpo também, por ser denso, de certa forma, né, ele oculta algumas faculdades do espírito, entre elas essa memória que faz a gente lembrar tudo que a gente fez e que a gente foi. Bom, mas por que dessa forma? Deus assim prefere que a gente esqueça o que fomos e o que fizemos, para que o nosso livre-arbítrio possa ser melhor praticado. Porque se nós lembrássemos tudo o que fomos ou que fizemos, provavelmente algumas situações seriam constrangedoras a ponto de a gente ficar travado, né? Imagine eu descobrir que os meus pais atuais, né, encarnados, que eu amo muito, por sinal, ambos, se eu soubesse que em encarnações anteriores eu, de certa forma, os prejudiquei, seria embaraçoso, constrangedor, seria angustiante, né, pelo amor que eu sinto pelos meus pais. Ou imagine a gente lembrar que foi rei, rainha, príncipe, princesa, um cardeal importante, né? Isso ia estar alimentando vaidades e orgulhos desnecessários, né? Imagine você hoje ser uma pessoa que combate a violência, uma pessoa que não tem a violência como característica, e você descobrir que em encarnações anteriores foi um criminoso, um assassino, uma pessoa muito violenta. Seria uma situação realmente que ia travar, né, o nosso livre-arbítrio. O próprio Kardec questionou isso, né, o Espírito de Verdade, no processo de produção da doutrina espírita. Como posso me arrepender de faltas às quais eu não me lembro? Deus assim prefere para que a gente possa, entre aspas, né, recomeçar do zero e ter o nosso livre-arbítrio mais desenvolvido. A própria vida, nas suas circunstâncias, nos fará resgatar os erros das nossas escolhas anteriores e atuais também, onde teremos que tirar as devidas lições e usar da inteligência e da sabedoria para solucionar esses problemas
com resignação, né? Então, não é necessário que eu lembre dos erros que eu cometi no passado, porque automaticamente, né, naturalmente, certas situações de dificuldades, ou eu pedi na espiritualidade, né, quando planejei minha reencarnação, ou estou resgatando de equívocos do passado. Naturalmente, a vida vai mostrar para a gente determinadas dificuldades que vão dar a gente a entender o que foi que a gente praticou de equívocos no passado. Mas mais importante é a gente procurar ter resignação diante dessa situação e usar a inteligência e a sabedoria para solucionar da maneira mais sábia, mais prudente e mais ética possível. Passa a palavra. Bom, assim chegamos ao final desta reunião de número 204, onde abordamos as 18 perguntas da noite e acreditamos que, pelo menos de forma razoável, atendemos à expectativa. Evidentemente que não impede cada um procurar na literatura espírita, que é vasta, mais conhecimento, porque quanto mais conhecimento, melhor. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade recebida e assim vamos pedir ao próprio Paulo, que está aí na tela, que faça a nossa prece final. Vamos então, meus irmãos, elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, estamos muito felizes e agradecidos por mais essa oportunidade. E através do estudo, do conhecimento, alimentar o espírito de informações tão relevantes para a nossa iluminação interior, para a nossa evolução e para a nossa felicidade plena futura. Rogamos que possamos ter inúmeras oportunidades como essa, porque é através da chave do conhecimento que nós vamos dar os primeiros passos para galgar posições mais elevadas, espiritualmente falando. Agradecemos pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento e de alegria com que decorreu o nosso trabalho. Também peço a permissão nesse momento para emitir energias positivas aos nossos irmãos mendigos, aos nossos irmãos nos hospitais, nos asilos, nos presídios, no sertão nordestino, nos países pobres do continente africano, na América Latina, na Ásia. Nossos irmãos se encontram no plano espiritual em profunda dificuldade, ou vagando aqui no plano material também em grande dificuldade. Que todos esses irmãos sejam assistidos e acolhidos de acordo com a necessidade de cada um. Que mãos amigas, caridosas, amorosas e solícitas possam aliviar o sofrimento desses irmãos. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para finalizar a primeira parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa encaminhar para a finalização das nossas atividades, pelo menos em sua primeira parte, na noite de hoje. Assim seja. Em nome de Deus, estamos por encerrada a reunião da noite de hoje. Boa noite a todos, muita paz, até outra oportunidade.